Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu para poder contar para vocês um pouco sobre as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Você que está nos assistindo aí, desde já não esquece, se inscreve no nosso canal, receba essa palavra de paz abençoada dentro da sua vida, do seu coração. Ah, Rômulo, mas eu não sou evangélico, Rômulo, eu não sou cristão. Aí começa um montão de blá blá blá, botando desculpa, né? Mas não é para você só que é cristão, ou não só para você que, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Católica. Nada disso. A palavra que eu trago aqui é para abençoar a sua vida, independente de religião, credo, cultura, independente de tudo isso. Eu trago aqui para você uma palavra abençoada, tá? E nesse vídeo nós queremos falar, né, sobre um tema que tem, assim, eu acredito que tenha pego muitas pessoas, né, principalmente a minha vida. Eu trabalho com missões, né, eu sou presbítero na minha igreja e eu gosto muito de exercer essa função, não fico me gabando, porque para mim não tem nada, sabe, assim de, poxa, eu sou presbítero, blá, 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 eu sou o cara, não tem nada disso não. Eu carrego cadeira, eu lavo igreja, eu não uso status de presbítero para poder dizer que eu não vou fazer nada não, tá? Nós temos que trabalhar para a obra de Deus, independente do nosso status, do nosso cargo, de tudo isso. Eu já vou falar para você, não repara aqui atrás, aqueles quadros, paredes, é tudo assim, tá, gente? Tá um pouco bagunçado, né? Eu tô tentando ajeitar aqui, minha casa começou uma obra, você sabe que obra não acaba nunca, né? Então, tá assim aqui a minha casa. Mas desde já, eu te peço, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve para receber um conteúdo bom para sua vida, um conteúdo que vai te edificar, vai abençoar a sua vida, tá? Esse canal aqui é um canal novo, tá? É um canal onde nós iremos conversar sobre temas. Se você tiver algum tema que você queira saber um pouco mais, discutir, nós iremos aprender juntos, tá? Eu não sei de tudo, as coisas de Deus a gente vai aprendendo a cada dia, galgando degrau por degrau, alcançando, né, um maior conhecimento. Sábio mesmo era só Salomão, que a Bíblia diz que como ele não haverá, certo? Ele sim foi sábio. Mas aqui a gente tenta estudar, explicar, trazer o tema e colocar aqui num vídeo para você depois saber um pouco mais. E a gente acaba aqui aprendendo também, que a gente estuda para poder trazer o conteúdo para você. E nisso a gente vai aprendendo um pouco mais, não é verdade? Bom, gente, eu te agradeço aí por você estar me dando lugar na sua casa. Você está permitindo esse vídeo entrar na sua casa. Como eu já falei, é um vídeo de bênção para você. Nesse momento eu quero fazer uma pequena oração por você, tá? Uma pequena oração. Não precisa você espantar ninguém, não precisa nada disso. Somente não precisa nem fechar os seus olhos, tá? Se você estiver no carro, se você estiver na condução, se você estiver no teu trabalho, na sua casa, na faculdade, na escola, seja onde você estiver, só se ligar com Deus, tá bom? Vamos orar rapidamente. Senhor Deus, abençoa, Senhor amado, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fortalece ela, prepara o coração dela para ouvir a tua palavra. Entra, Pai, naquela necessidade que ela mais tem te pedido. Senhor, continua dando força, alegrando o coração desta pessoa. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, Pai, nessa hora, trabalhar em prol dessa pessoa, dar cura, livramento, fortalecer, abrir as portas de emprego. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Eu quero contar para vocês, eu sempre quis trabalhar com missões, né? Sempre quis trabalhar com missões, eu gostava, nossa, eu vi um missionário, sabe, eu falava, ele é o cara, eu tenho que ser um missionário. E eu era muito novo. Na época, eu lembro que eu cantava num grupo jovem e, assim, tinha vários jovens bem descolados que, né, chegava lá para poder cantar, pegava o microfone, meu Senhor, lá, cantava tranquilamente, não tinha vergonha nenhuma de estar à frente
lá em cima na tribuna, no púlpito lá, para poder falar para a igreja. E eu ficava, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? Eu não teria coragem, mas eu sempre quis ser missionário. E uma certa vez, eu fui sendo criado dentro do grupo jovem, fui chamado para fazer parte da escola dominical. É um estudo onde você ensina, né, numa determinada revista, onde você vai passando para as pessoas um estudo. E eu estudava com os jovens. Aí eu comecei a estudar aquela revista e passar para os jovens. E era uma revista que falava de missões. Interessante a revista, né? E eu comecei a ler, mastigar aquela revista. Calma, gente, não é comer a revista, não, né? Literalmente não, tá? E eu li aquela revista e estudava aquela revista. E o Espírito Santo de Deus, ele foi trabalhando no meu coração, trabalhando na minha vida. E eu fui vendo, tendo, uma nova visão da coisa. Eu comecei a notar que no início eram aproximadamente 15 jovens na minha igreja. Uma igreja bem grandona, né? Uma igreja de, sei lá, de mil membros que cabiam, né, no caso, e um grupo jovem pequeno de 15 pessoas. Só que todos os domingos pela manhã eu pegava e ensinava ali através daquela revista, né? Eu falava sobre o tema da revista, tudo aquilo, e conforme eu falava, gente, as pessoas se interessavam. Por quê? Porque eu fazia tipo uma dinâmica. Eu colocava assim, o que você aprendeu com esse texto? Aí um jovem vinha e falava, olha, eu aprendi que, um exemplo, né, nós temos que levar a palavra para aqueles que precisam. O outro, e você, o que você aprendeu? Eu aprendi que nós temos que trazer a mensagem dentro da nossa casa para poder, né, converter nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Enfim, eu peguei aquilo e comecei a estudar o que eles estavam entendendo. E foi assim, foi uma coisa linda que o Espírito Santo... Gente, o Espírito Santo é maravilhoso. Se você ainda não teve uma intimidade, como se diz, se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, convida ele para a sua vida. Você vai ter cada experiência maravilhosa. O Espírito Santo é um doce. O Espírito Santo, sabe, ele nos traz alegria. E uma alegria assim tão, sabe, forte, que a gente não consegue sorrir. A gente chora também, mas a gente chora de alegria. Então, tem pessoas que choram o tempo todo de tristeza porque não tem o Espírito Santo vivendo na sua vida. E quando você convida ele para morar na sua vida, sabe, as coisas mudam. Você começa a ter mais sensibilidade à palavra de Deus, tá? Então, preste atenção nisso, hein? Se liga. Vamos lá, gente. Então, eu comecei a notar que todo domingo, quando eu pegava essas coisas que as pessoas estudavam, eu juntava e fazia só um resumo. E eu falava sobre aquele resumo. Quando eu falava sobre aquele resumo, outras pessoas iam chegando para sentar e ouvir. E aquele grupo de 15, sabe, com o tempo se tornou 30, se tornou 80, e foi, sabe, crescendo gradativamente. Por quê? Aquela palavra estava abrangendo outras pessoas. Eram palavras que tocavam, palavras que Deus estava ministrando com outras pessoas, através da palavra dele. E ali, quando nós falávamos, Deus trabalhava grandemente. Ali mesmo no meio, pessoas que estavam ainda com timidez começaram a pregar a palavra. Por quê? Porque foram desenvolvendo através disso. O que você entendeu? Eu entendi isso. Aí nossa, eu entendi isso. Gente, aí pegava aquilo que ele entendeu e já começava a passar para outra pessoa. Você está entendendo? Era uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Então, o que eu quero trazer? Aquilo foi desenvolvendo, foi passando o tempo, e uma certa vez, aquela minha vontade de ser missionário, eu fui conversar com o pastor, eu queria trabalhar com missões aqui na igreja. E o pastor ele falou, Rômulo, que legal, a gente está precisando de pessoas para poder ajudar. E assim, alguns embalavam cestas básicas, né? E ficavam embalando cesta básica para poder distribuir nas comunidades, para distribuir para as pessoas mais pobres e tudo isso,
né? E embrulhavam roupas, doações, tudo para distribuir. Caí para dentro, gente. Me entrosei com aquilo dali, entrei mesmo e vou cair para dentro. E fui aprendendo com as pessoas que já trabalhavam dentro daquilo. Uma certa vez teve uma oportunidade para ir para o Espírito Santo. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Sou carioca. E tive uma oportunidade para ir para o Espírito Santo, ajudar a levar algumas coisas para uma congregação, para uma igreja, né? Igreja bem humilde. E as pessoas naquela igreja estavam precisando de alimentos. E a minha igreja se disponibilizou a ajudar. E aí eu e mais um grupo. Sendo que no dia um dia antes de nós irmos, eu recebi uma mensagem de que o grupo não poderia ir, que estava designado para fazer outra coisa. E o pastor tinha preparado para eu ir. Aí eu, meu Deus, eu? Não tem como, não dá. Não sei. E eu fui chamado para ir. E um pastor, que era lá do Espírito Santo, ele veio me buscar, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, estava desempregado, estava ajudando ali, né? Na igreja. E, por fim, vamos embora, vamos lá. Vamos ver que a gente tem que fazer. Foi uma noite, ou seja, um dia inteiro. Eu fui à noite, voltei, cheguei lá pela parte da manhã, no Espírito Santo, em Piúma, isso. Eu acho que é Piúma o nome do lugar, não sei. Gente, por favor, se eu errei, me corrija aí. Se alguém aí do Espírito Santo que estiver aí me assistindo, corrija aí se existe Piúma no Espírito Santo, por favor, tá? E eu chegando naquele lugar, gente, era roça, só roça. Eu adoro roça, sou apaixonado por roça. E eu olhei para um lado, para o outro, gente, que lugar lindo, maravilhoso. Mas tinha pouquíssima gente, ou seja, pouquíssimas pessoas ali perto. E eu cheguei, não tinha dormido, passei a noite olhando para um lado e para o outro dentro do ônibus, né? Gosto muito de viajar assim, e olhando rios e isso e aquilo. E, por fim, quando eu cheguei, estava morto vivo. Eu falei, cheguei, vou deitar e vou dormir, né? Vou dormir até umas meio-dia, depois eu acordo e eu vou fazer uma leitura e de noite vamos para o culto. Quem dera se fosse assim. Quando eu cheguei no local, cansado, que eu troquei de roupa, aquele pastor virou e falou assim, olha, Rômulo, nós temos ali 1 metro de areia para botar lá em cima na igreja. Você pode ajudar? Porque o pessoal que falou que ia vir ajudar para consertar a igreja não está aí. Eu vou sozinho. O pastor tinha dormido a viagem toda, eu não. Mas, enfim, eu falei assim, então, tudo bem, eu vou sim, com certeza. Irmãos, meus queridos, meus amigos, eu enchia o carrinho de areia e tinha que subir uma ladeira todo o tempo, no meio de um bananal, lama, para deixar a areia lá em cima. E fui. Eu estava assim, andando igual um zumbi do Resident Evil, que eu estava muito sono e com fome também, porque eu não tinha comido. Eu tinha feito jejum nesse dia, né? Ia fazer um jejum a noite toda até a parte da manhã e tava sem comer. Levei, cheguei, fui. E quando chegou lá em cima, eu deixamos carregar uma areia toda. Eu falei, agora eu vou tomar um banho e vou dormir. Aí tomei um banho, almocei, dormi um pouco. À tardinha eu levantei. Aí o pastor, se você quiser conhecer a igreja é ali embaixo. Aí só desceu uma ruazinha, né? E estava na igreja. Eu desci aquela ruazinha, fui lá, uma congregação bonita, uma igreja ampla, né? E estava aberta, tinha um casal lá dentro de jovens. E esse casal de jovens, a menina estava cantando um louvor e o rapaz não sabia tocar, ele estava tentando tocar o hino, né? E estava ali tentando. E dentro disso eu entrei, opa, sabe, tímido toda a vida. Entrei, sentei. O rapaz tocava contrabaixo. E a menina cantando ali, eu sentei, peguei o violão e comecei a louvar também. Aí por fim eu comecei a me entrosar com eles, comecei a tocar para eles o louvor, né? Aí o rapaz foi me acompanhando e entramos uma consonância ali, deu certinho.
Só que aí o rapaz e a menina saíram da igreja, foram lá pro lado de fora. À frente da igreja, sabe, eram muitas pessoas usando drogas. Na frente da porta da igreja mesmo, a igreja fechada, só tinha só a porta dos fundos aberta. E a frente da igreja muito suja, pessoas usando drogas, mulheres se prostituindo bem ali na frente daquela igreja, né? E eu ali dentro com a porta fechada. Aí eu falei, vou abrir essa porta. Quando eu abri a porta, gente, comecei a cantar um louvor, né? Eu lembro que era um louvor da Shirley na época. Da Shirley não. A Shirley estava cantando esse louvor na gravação que eu tinha no pendrive. A Shirley estava cantando, era um louvor que falava assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E estava louvando assim. Você conhece esse hino? Você já ouviu esse louvor? Ele é lindo. Se você já ouviu, deixa para mim aqui embaixo, tá? E se você ouviu, quem cantou? Algumas pessoas falam, eu não sei se é Osés de Paulo, até hoje eu não sei. Mas se você souber, me diz aí, tá? E estava louvando, né? E comecei a louvar aquele hino tocando violão. De repente, uma prostituta entrou dentro da igreja, com um olhão arregalado, butucado para o meu lado, caminhando na minha direção. Parou perto de mim, eu estava sentado assim num degrau da igreja, né? Tocando violão. Ela veio chegando e olhando assim para a cara dela, olhando. Aí ela parou, olhou assim, começou a chorar. Começou a chorar. E sabe, e eu senti ali naquele momento que Deus estava presente. Que o Espírito Santo de Deus estava presente ali naquele lugar. E naquele momento ela começou a chorar e eu sorriu para mim, né? E eu dei uma risadinha para ela e ela falou assim, esse hino é lindo, né? Aí eu, com certeza, aí ela, eu sou desviada do Evangelho, desviada da casa do Senhor. Eu já louvei muito esse hino. E eu estava ali fora e eu ouvi você louvar e aquilo tocou. E por isso que eu quis entrar aqui dentro. Quis entrar aqui para poder ouvir o louvor. Aí eu continuei, aí que eu comecei mesmo, blá, 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 blá. Comecei mesmo a tocar, sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo ali trabalhando de uma forma tremenda. E quando eu peguei, que eu estava pregando a palavra, louvando, né? Ali pregando através do louvor, ela começou a chorar. Aí eu convidei ela, falei assim, hoje à noite vai ter um culto aqui. Aparece aqui, vem aqui para cultuar com a gente. Porque assim, às vezes a pessoa fala, vem aqui assistir o culto. Gente, a gente não assiste culto. Quem assiste culto são demônios, vamos dizer assim, que está só assistindo. A gente cultua a Deus. A gente presta culto a Deus. A gente não vai na igreja para a gente assistir culto. A gente vai na igreja para cultuar a Deus, sabe? E eu cheguei ali naquele lugar de noite, né? Tudo preparado. Opa, uma vida vai. Quando chegou a noite, o pastor falou, Rômulo, você não fica coisa encabulada não, porque lá às vezes vai 5 membros, 6 membros. Aqui são poucas as pessoas que vêm. Nós divulgar, gente, eu não sabia, o pastor tinha divulgado, botou um carro para poder divulgar que um missionário do Rio de Janeiro estava lá, aqui na igreja. Gente, eu não era missionário, eu ajudava nas compras, nos mantimentos, na distribuição das roupas, mas não era missionário assim, para pregar, nada disso. Mas eu, estudava um pouco. Então, o pastor falou, você que vai pregar hoje à noite. Aí eu, pastor, e eu não tinha preparado nada para pregar nessa noite, né? Eu tinha feito um jejum antes, e aquilo dali, sabe, foi a ferramenta que Deus tinha me dado. E quando chegou a noite, eu super nervoso, botei minha roupa, fui para a igreja, fui um dos primeiros a chegar na igreja. Quando eu cheguei na igreja, que o culto, tinha, não sei, umas 80, 100 pessoas. Era uma igreja grande. Só que tinha muita gente, assim, e um pessoal humilde, sabe, que era um povo da roça, um pessoal muito humilde. Gente, meu cachorro tá latindo aqui, tá? Não esquenta não.
Fica ligado, fica ligado. E muita gente ali, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou pregar? Eu tinha aquela cisma de pregar no meio de um montão de gente. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Chegou a hora de eu pregar. Eu peguei o microfone, saudei a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Deu um branco no que eu tinha preparado à tarde para pregar. Eu abri a Bíblia e li um versículo da Bíblia, que falava até sobre Elias, que estava na caverna e tudo, né? E comecei a pregar naquilo. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar de uma forma tremenda, tremenda. E eu falando, fui desenvolvendo dentro do que eu havia estudado. Fui desenvolvendo aquela mensagem, desenvolvendo. E as pessoas ali, sabe, super ligadas ali naquela palavra. Quem entra pela porta da igreja? Aquela mulher que apareceu de manhã na igreja. Ela entrou com todos os cracudos. Cracudos, gente. Com todas aquelas pessoas que usavam droga. Eles entraram pela porta da igreja com outras prostitutas que se prostituíam na porta dessa igreja. Entraram ali. Todo mundo sentou e começou ali chorar, ouvindo a palavra e chorando. Aquilo me encheu mais ainda. Eu fui desenvolvendo a palavra, o Espírito Santo trabalhando, a igreja, aquela maravilha, uma coisa gloriosa. Você sentia a presença de Deus, era notória a presença de Deus. E entrou uma pessoa, eu lembro até hoje que entrou uma pessoa de cadeira de roda, um homem que era surdo, entrou também, sentou lá e ficaram, e o pastor, sabe, chamando as pessoas para ajudarem aquelas pessoas que estavam ali, arrumando cadeira e tudo isso, e nós fomos ali, sabe, distribuindo a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisavam. No final da ministração, né, quando acabou tudo aquilo dali, gente, o homem que estava na cadeira de roda foi lá na frente andando me agradecer porque havia sido curado. Eu, Senhor, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O homem que estava surdo começou a ouvir, sabe? Deus fez milagre naquele lugar. Deus fez coisas maravilhosas naquele lugar. Olha, aquele dia, sabe, ficou marcado na minha história. Essa história é imensa. O acontecimento depois, eu vou terminar, vai ficar um pouco grande o vídeo, mas escuta até o final, você vai gostar. No dia de eu vir embora, ou seja, o dia depois da pregação, eu viria embora, na própria noite, né? Eu viria para minha casa. E eu entrei, quando eu cheguei para entrar no ônibus, não era o mesmo ônibus que eu tinha ido, era uma outra empresa que ia ter que fazer, né, essa viagem. E eu entrei nesse outro ônibus, era um pouco mais caro, e eu paguei. E quando eu cheguei dentro do ônibus, eu fui ver, eu só estava com R$1,25 no bolso. Cadê meu dinheiro? Sumiu meu dinheiro. Só tinha R$1,25, não dava para voltar. E vamos seguir. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu desci, né, na rodoviária no Rio de Janeiro e fui caminhando até mais à frente para pegar o ônibus que vinha para minha cidade. E quando eu cheguei naquele local, num ponto, foi de madrugada, umas 3 e pouca da manhã, tinha umas 2 pessoas indo trabalhar, e eu parei ali naquele lugar, fiquei bem arrumado com minha mala, né? E R$1,25 no bolso. A passagem era um pouco mais, a passagem eu acho que era R$2, alguma coisa. Enfim, quando chegou de repente um homem do meu lado, com uma bolsa, esse homem encostou em mim, botou uma pistola na minha cintura e falou assim, ó, se você se mexer, eu atiro. Eu não tenho nada a perder. Eu estou aqui, eu quero para começar um celular. Gente, eu tinha um celular Xing Ling, feio que doía. E estava até desligado, estava quebrado. Eu falei assim, ó, e não estava comigo. Eu falei, olha, eu não tenho celular. Aí ele falou assim, olha, eu não estou brincando. E deu aquela cutucada aqui na minha cintura com a arma. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho celular. E ele virou e falou assim, olha,
você está vendo ali na frente? Aí me mostrou, tinha um poste onde tinha um carro e um outro cara parado. Ele falou, ali tem o meu colega, se você fizer qualquer coisa, eu atiro em você, te mato e vou embora. Aí ele, você é militar? Você tem porte de militar. Na época eu tava magrinho, bonitinho, novinho, né? Aí eu falei assim, não, sou militar não. Aí ele foi e virou assim, olha, eu não estou de brincadeira com você, eu vou atirar. Gente, me deu uma coisa na hora. Eu virei para ele, estendi minha mão e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu fiz assim, Senhor, se Deus não fizesse nada, eu tomava um tiro. Ele caiu no chão. Ele caiu no chão, começou a se debater, e eu fui para cima dele, já comecei a botar a mão nele, repreendendo. Ele foi, virou, você é crente, você é crente. Não, vou sair daqui correndo que você é crente. Aí eu, que isso? Não, você não vai sair correndo não. Você tá, eu vou, ai meu Deus, Deus quer perdoar seus pecados, quer te livrar, quer te libertar dessa vida. Aí ele, não, eu sou desviado da casa do Senhor, minha mãe é crente e eu sou desviado. Não posso fazer isso. Quando eu olhei, eu pensei que as duas outras pessoas ainda estavam no ponto para mim, né, ficar pelo menos perto de mim. Quando eu olhei, já estavam lá na esquina, virando a esquina, eu estava ali sozinho, assim, em aspas, né, e comecei ali a pregar para ele. Ele falou assim, peraí, você vai para onde? Eu falei assim, ai meu Deus, ferrou. Ele vai atrás de mim. Eu falei, eu vou para Campo Grande, né? Eu vou para casa da minha mãe em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, ou seja, aqui no Rio de Janeiro. E ele falou assim, não, tudo bem, qual é o ônibus que você pega? Aí eu falei para ele o ônibus. Quando eu olhei, gente, meu ônibus estava vindo, eu saí correndo, fiz sinal, o ônibus foi embora, não parou. Aí eu, Jesus, misericórdia. Aí o homem foi embora. Quando ele foi embora, eu só tinha um pacote de panfleto dentro da mala. Aí ele falou, você tem alguma coisa aí para divulgar? Eu tenho panfleto. Dei a ele. Ele começou a distribuir o papelzinho lá no outro lado da rua, num ponto que tinha. Começou, Jesus te ama. E distribuindo. Aí eu fui, a hora de eu correr. A hora de eu entrar no ônibus e ir embora, né? E quando veio o ônibus não parou. Daqui a pouco ele atravessou a rua, parou perto de mim. Aí estava vindo um outro ônibus meu. Aí esse ônibus que é o teu, ele parou no meio da rua. Fez assim para o ônibus parar. Fez sinal e fez assim, parou na frente do ônibus. O ônibus foi e parou. Ele entrou dentro do ônibus. Ele falou, me dá tua bolsa aqui. Pegou a minha bolsa, botou dentro do ônibus, né? E pagou a minha passagem. Você não está acreditando, não? Ele pagou a minha passagem de entrada no ônibus. Eu entrei naquele ônibus, eu não tinha dinheiro para pagar, ele pagou a minha passagem. Eu vim, quando eu estava chegando em casa, eu ainda ia descer na rodoviária, né? Me agradecendo. Essa hora você está flutuando, né? Quando eu cheguei na rodoviária aqui em Campo Grande, eu ainda tinha que pegar mais uma van, né? Aqui tem vans, tem ônibus, a gente vai de van que é mais rápido. Eu entrei na van e falei assim, chegar lá na minha casa, eu peço ele para esperar e eu vou lá, pego o dinheiro e pago a ele. Entrei na van, quando eu estava chegando no meu ponto, eu falei, meu amigo, você pode me esperar aqui rapidinho que eu vou ali pegar o dinheiro na minha casa. E por fim, né, é bem pertinho do ponto, eu vou pegar meu dinheiro aqui em frente e trago para você, porque eu estou sem dinheiro aqui. Ele olhou para trás e falou assim, que é isso, presbítero Rômulo? Sem problema, precisa pagar não, rapaz, você é de casa. Aí eu desci, aí eu muito obrigado, agradeci, desci, cheguei na minha casa. Gente, Deus trabalha de formas tremendas. Se Deus te enviar para o lugar, esse negócio de que você vai comer, eu comi só abacate, vou comer só jiló, vou dormir embaixo da palha. Gente, Deus, quando te envia, Ele supre a sua necessidade. Deus, quando Ele leva alguém para fazer a obra, você pode ter momentos difíceis, mas Deus cuida de você. A palavra diz que se os pássaros, que não semeiam, não fazem nada, Deus cuida deles. O que dirá de você que está fazendo a obra de Deus? Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar você sozinho. Eu passei por tudo isso na minha primeira experiência como missionário. Hoje, graças a Deus, né, eu sou coordenador de missões na minha igreja. Trabalho
tanto exterior, internacional, quanto nacionalmente. Faço a obra do Senhor na minha igreja, né? Estou fazendo um curso pastoral agora, vou me formar como pastor. Estou muito feliz por isso. Não porque eu queira ser pastor, mas que eu quero aprender as coisas que pastor aprende, né? É muito gostoso. A palavra de Deus é muito boa, as coisas do Senhor é muito boa. E nesse momento, assim, espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu quero orar por você nesse momento. Você que ouviu essa mensagem, você que sabe que viu esse vídeo e se encontra na mesma situação que eu, querendo fazer a obra de Deus, a obra missionária, mas ainda, sabe, não encontrou uma oportunidade. A sua hora vai chegar. E detalhe, você sabia que você já é um missionário quando você prega para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, seu vizinho? Você já é um missionário, tá? Porque a missão, ela começa dentro da nossa casa. A missão é a nossa vida. Tem pessoas que querem pregar a palavra, mas não prega com a própria vida. Se você pregar com a sua vida, o seu testemunho, o seu modo de viver, é melhor do que você pregar com a Bíblia, tá? Davi falava assim, ó, a tua palavra escondi guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Davi, a pregação dele era o modo dele viver, o testemunho dele diante de todos. As pessoas olhavam para Davi, é um homem de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Então ele pregava com a forma dele ser. Quer ser missionário? Começa a pregar assim, do teu jeito de ser. Seja amoroso, seja pacífico, seja como o Salmos diz, seja um pacificador, porque bem-aventurados os pacificadores, aqueles que levam a paz, né? Então começa desse jeito e que Deus continue te abençoando. Nós vamos orar nesse momento. Você que está aí do outro lado, eu jamais poderia deixar de fazer esse convite. Se você... calma aí. Não sai não, espera aí um pouquinho. De repente você ainda não teve uma experiência com Deus e eu quero te convidar a isso nesse momento. Levanta a tua mão aí onde você estiver. Se não dá para levantar a mão, assim mesmo, do jeito que você está, deitado na cama, sentado. Se você estiver, sabe, do jeito que você estiver, aonde você estiver, se você estiver me assistindo, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quer te abençoar. E eu quero te convidar a pedir ao Senhor que venha morar no teu coração e na tua vida nessa hora. Fala com Deus assim, Senhor, vem fazer morada no meu coração e na minha mente. Perdoa os meus pecados. Vem morar no meu coração e na minha mente nesse momento. Pede para o Espírito Santo limpar o seu coração, limpar a sua mente. Convida ele para morar na sua vida, que você vai ver que a sua vida irá mudar. Que Deus vai transformar a sua família e a sua casa. Vamos orar nesse momento? Se você pode, levanta a tua mão comigo assim. Se você não pode, continue como está, tá bom? Pai, eu te agradeço por esse momento na qual foi ministrada a tua palavra através do meu testemunho. Senhor, abençoa o teu filho e a tua filha.